Hubbard percebeu como podia unir técnicas hipnóticas, repetição, fixação e imitação, maneiras de colocar alguém em um estado alterado, com a promessa de poderes sobrenaturais, resistência a qualquer doença, QI elevado e um equilíbrio emocional maravilhoso. E ele continua vendendo essas coisas desde 1950 e elas ainda são vendidas. Isso é coisa de ficção científica. Na cientologia, basicamente, há dois objetivos: desenvolver intenção para comandar pessoas e sair do corpo para viajar pelo universo. É um grande golpe que escravizou as pessoas física e psicologicamente. A organização do Mar dele tem cerca de 4.000 membros que vivem como escravos, não podem ter filhos, se alimentam mal e recebem salários irrisórios. Você foi cientologista por 9 anos. Fui. Sou oficialmente operador Tetã nível 5. Qual foi uma das coisas mais absurdas em que você já acreditou? Há 75 milhões de anos, o maligno Senhor Galáctico Xeno reuniu populações de 176 planetas, explodiu todas em vulcões, recolheu seus espíritos em fitas eletrônicas e depois fomos submetidos a 36 dias de implantes hipnóticos no lugar que os cristãos chamam de céu. Eu não sei o que é mais perturbador, as origens ocultistas do nazismo ou as origens nazistas ocultistas da cientologia. Como o ocultismo entrou no partido nazista? No fundo, trata-se de... Oi, eu sou Mayim Bialik e eu sou Jonathan Cohen e bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje vamos dar uma olhada no mundo do ocultismo, mas não só no ocultismo como você talvez imagine. Fenômenos sobrenaturais, fenômenos psíquicos. Será que isso é verdade? Será que é real? O que vamos abordar é como um conjunto de crenças claramente ligado ao ocultismo chegou às mãos e mentes de alguns dos homens mais poderosos do Terceiro Reich. E como o ocultismo teve um papel importante não só na política nazista, mas também na visão nazista de como essas ideias poderiam ser usadas para transformar o mundo. Além disso, vamos examinar como as origens ocultistas do Partido Nazista chegaram a uma das organizações mais poderosas do mundo atual, a Cientologia. Nossa convidada é uma ex-cientologista que passou as últimas 4 décadas investigando as origens da Cientologia, e o que ela descobriu tem um impacto na história do mundo maior do que ela mesma imaginava. O livro que vamos discutir é Se a Cientologia Governasse o Mundo, Ocultistas Nazistas, Magia Sexual, Alienígenas do Espaço e a Segunda Vinda. É um prazer receber no Breakdown Jonah Tech. Break it down. Obrigado, é ótimo estar aqui. Nosso podcast costuma girar em torno do encontro entre ciência e espiritualidade. Mas Jonathan e eu temos um interesse muito forte nas crenças que moldam as pessoas. E muitas vezes nas informações, desinformações e equívocos que acabam sendo passados para elas. O título e a capa do seu livro, por si só, já chamam muita atenção. Se a Cientologia Governasse o Mundo, Ocultistas Nazistas, Magia Sexual, Alienígenas do Espaço e a Segunda Vinda. E a capa do meu livro traz o símbolo da Cientologia ao lado do símbolo da SS, a guarda de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. O livro atrás do seu ombro esquerdo na estante tem o símbolo da Cientologia e uma suástica. Então, antes mesmo de começarmos, uma dessas coisas não é como as outras. Por que o meu livro não tem uma suástica? Uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém na vida. Porque há 3 países na Europa onde a imagem da suástica é proibida. E por isso, o livro não poderia ser vendido lá. Depois de uma pequena negociação com a Amazon, colocamos o símbolo da SS no lugar. Eu queria mostrar que, no fundo, o símbolo que estamos vendo aqui da Cientologia é, de fato, um símbolo da Cientologia. Ele tem as runas SIG saindo dos cantos, e é a bandeira nazista com o símbolo da Cientologia no centro. Acho que ele foi publicado pela primeira vez em 1981. É o símbolo da Organização Internacional de Gerenciamento da Cientologia. Quais países também proíbem suástica na capa de livros? Alemanha, Países Baixos e Bélgica por razões óbvias. Bom, você sabe, eu poderia falar sobre isso por horas. Então isso com certeza vai ser um tipo diferente de conversa das que normalmente temos com convidados,
porque você traz uma expertise diferente para esse assunto. Quero que você comece explicando para a gente sobre o que realmente é uma conversa sobre cientologia. Bom, no fundo, é sobre um homem que encontrou uma forma de enganar muitas pessoas ao juntar ideias que tirou principalmente da Ordo Templi Orientis, que era o grupo de Aleister Crowley. E ele basicamente reformulou essas ideias, o que hoje chamamos de ocultismo ocidental, e as reempacotou de forma absolutamente cínica. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Escrevi uma história da cientologia chamada Vamos Vender a Essas Pessoas um Pedaço do Céu Azul, e aprofundei bastante esse tema. Venho pesquisando esse assunto desde que conheci a cientologia, há 50 anos. E não tenho nenhuma dúvida de que ele percebeu como podia unir técnicas hipnóticas, repetição, fixação e imitação, maneiras de colocar alguém em um estado alterado, com a promessa de poderes sobrenaturais, resistência a qualquer doença, QI elevado e grande estabilidade emocional. E ele continua vendendo essas promessas desde 1950 e elas ainda não foram alcançadas. Claro, às vezes ocorre uma remissão espontânea de alguma doença, mas ninguém demonstrou qualquer poder sobrenatural até hoje. E ele envolveu tudo isso em uma cosmologia bastante simplista. Segundo ele, estamos aqui há 1.250 trilhões de anos, algo muito além de bilhões e trilhões. Reencarnamos repetidamente durante todo esse tempo e vivemos em muitas civilizações diferentes. Durante esse 1.250 trilhões de anos, ele menciona apenas 4 civilizações, enquanto nos últimos milhares de anos na Terra tivemos muitas. Então, basicamente, é uma grande farsa que escravizou pessoas psicologicamente e fisicamente. A organização dele tem cerca de 4.000 membros vivendo praticamente como escravos. Eles fazem tudo o que lhes mandam, não podem ter filhos, se alimentam mal, recebem salários baixos e quase não dormem. Conversei com pessoas que disseram conhecer uma mulher que dorme apenas 2 horas por noite, e isso inevitavelmente destrói qualquer pessoa. Então, esse é o elemento da cientologia nessa história. E ler o seu livro é fascinante, sabe? Não só pela história do movimento da cientologia, mas também pelas suas origens e por onde tudo isso acabou nos levando hoje. Você traz várias citações ao longo do livro. Quero dizer, Hubbard chegou a dizer que sua intenção, desde o início, era ajudar Lúcifer a trazer o anticristo à Terra para impedir a segunda vinda de Cristo, que, segundo Hubbard, na verdade, seria um pouso em massa de alienígenas do sistema planetário marcabiano. Quer dizer, isso é coisa de ficção científica, e a história continua e continua. O tipo de narrativa que ele contava realmente parece algo que normalmente chamaríamos de delírio de alguém que não está bem. E grande parte disso, de certa forma, já é conhecido. Muito disso não foi apresentado como parte da história oficial ou da estrutura da cientologia, mas, para começar, eu gostaria que você explicasse que Hubbard iniciou usando linguagem psicológica e técnicas de um campo da psicologia que estava evoluindo rapidamente para tentar ajudar as pessoas. E o que acho interessante são os pontos que entendo, ou seja, Hubbard usou técnicas como o que hoje chamamos de terapia de exposição, certo? Essa ideia de fazer você revisitar traumas, revisitar momentos significativos. Isso não é mentira. A psicologia tem métodos em que expomos as pessoas a algo para, de certa forma, extinguir uma resposta. Isso é bem documentado, especialmente em estudos com roedores. Isso nem sempre funciona com humanos, mas Hubbard não era psicólogo e não podia praticar. Então, fale um pouco sobre como as ideias iniciais dele eram criar uma psicologia que ajudasse as pessoas. Onde aconteceu essa mudança e em que momento ela passou a se misturar com algumas das ideias mais irreais e estranhas dele sobre a experiência humana? A primeira vez que ele mencionou as técnicas que iria usar foi em janeiro de 1949, em uma carta que escreveu para seu agente literário, Fari Ackerman, que me forneceu essa correspondência.
Nessa carta, onde ele revela pela primeira vez a técnica que seria chamada de dianética, ele diz que criou um método que renderia muito dinheiro. Um método pelo qual alguém poderia abusar de mulheres sem que elas tivessem consciência do que aconteceu. Ele também disse que acreditava poder usar isso para controlar a Igreja Católica, mas ainda não tinha decidido o que faria. Não há menção de benefício terapêutico. Desculpe, só quero esclarecer que o objetivo não era abusar de mulheres. Ele estava tentando demonstrar o quanto essa tecnologia seria poderosa, que seria possível fazer alguém se desligar da própria experiência consciente. O testemunho das duas primeiras esposas dele, sendo que a segunda foi em um casamento bígamo, foi de que ele realmente usou essas técnicas para prejudicá-las. A segunda esposa, Sarah, disse que ele fraturou o tubo de Eustáquio dela, deixando-a surda de um ouvido. Então ele estava usando práticas hipnóticas. Como você disse, a terapia abreativa, reviver experiências passadas, existe há muito tempo. Isso remonta pelo menos a Joseph Breuer em 1890 e foi a técnica com a qual Freud começou. Se você ler uma palestra de 1909 dada por Freud em Worcester, Massachusetts, ele descreve essa técnica em detalhes, muito parecido com o que Hubbard diria depois. Você leva alguém a um estado de devaneio ou transe leve e depois volta no tempo, passando por incidentes em sequência para liberar a carga emocional. Esses são termos da palestra de Freud que Hubbard também usaria. Freud então explica por que essa técnica não é adequada? Ela não funciona porque, em termos freudianos, não resolve a transferência. Ao contrário, faz a pessoa ficar cada vez mais dependente. Então, já em 1909, se Hubbard realmente leu Freud, como dizia, é de se supor que ele soubesse disso. Depois, ele alegou ferimentos de guerra para evitar o serviço de combate, mas nunca esteve em combate nem sofreu ferimentos. Mas no último ano da Segunda Guerra, ele estava no hospital alegando ter úlceras. Fizeram radiografias e nunca encontraram nada. Mesmo assim, ele recebeu barbitúricos, fenobarbital. Ele mesmo admite isso em uma palestra, dizendo que era viciado em fenobarbital. Uma palestra obscura, mas ainda assim uma palestra. No hospital, ele conta que vestiu um jaleco branco para entrar na biblioteca e ler literatura médica. Tenho quase certeza de que ele leu um artigo de dois psiquiatras americanos, Grinker e Spiegel, que usavam fenobarbital e terapia abreativa em tripulantes de aeronaves que haviam sofrido traumas graves. Eles escreveram um livro chamado Homens sob Estresse sobre essa técnica, que inicialmente parecia muito bem-sucedida. Em 1960, quando republicaram o livro, explicaram que, a longo prazo, ela não funcionava e o trauma retornava. Ou seja, eles estavam tratando o que hoje chamamos de TEPT e, no fim das contas, perceberam que não estavam tendo sucesso. Então, fale um pouco mais para nós sobre o que aconteceu quando Ron Hubbard basicamente começou a se apresentar como um profissional de saúde mental. Não tenho nada contra pessoas com problemas de saúde mental ajudarem outras pessoas, mas, sinceramente, acho que ele não deveria estar nessa posição, mesmo que fosse psicólogo. Então, fale um pouco sobre como essas técnicas evoluíram e como ele acabou sendo denunciado por praticar sem licença. Sim, a Associação Médica de Nova Jersey o processou por praticar medicina sem licença em 1951. Vale lembrar que, em 1947, há uma carta reproduzida em um pequeno livreto que escrevi, na qual Hubbard pede tratamento psiquiátrico, porque, segundo ele, havia perdido o equilíbrio mental. Essa era a percepção que ele tinha de si mesmo e, claro, ele continuou recebendo pensão de veterano até morrer. Ele dizia ter curado tudo isso, mas continuava recebendo cerca de $38 por mês por uma deficiência leve. As técnicas começaram com a Dianética, apresentada no livro Dianética, A Ciência Moderna da Saúde Mental, lançado em maio de 1950. E essa expressão é interessante, Ciência Moderna da Saúde Mental. Para surpresa de todos, o livro vendeu 150 mil cópias até outubro daquele ano, quando a editora médica Hermitage House o retirou de circulação por acreditar que era fraudulento.
Eles não falaram publicamente sobre isso, mas patrocinaram um livro do Dr. Joseph Winter, ex-colaborador de Hubbard, chamado Um Relatório Médico sobre a Dianética. Nele, ele basicamente disse: a técnica pode ser boa, mas Hubbard é um vigarista. A Associação Médica de Nova Jersey o processa e sua segunda esposa, Sarah, com quem ele era bígamo, entra com pedido de divórcio. Ele sequestra a filha deles, Alexis Valéria, de 1 ano de idade, e a leva para Cuba, ameaçando matá-la e jogar o corpo em um rio. Ele faz isso para forçar a retirada do divórcio, que incluía acusações de tortura contra ele. Um empresário do setor petrolífero de Wichita, chamado Don Purcell, paga a fiança, o traz de volta, resolve os processos e compra os bens da falência. Nesse momento, Hubbard vende por $1 todo o seu interesse em Dianética para Purcell, acreditando que tudo iria dar errado e piorar. Mas Purcell consegue salvar o projeto. Nessa altura, porém, Hubbard já tinha rompido com ele. Ele começou a atacá-lo publicamente porque agora queria introduzir a ideia de reencarnação. A ideia de voltar ao nascimento e ao trauma pré-natal não funcionava nem trazia os resultados que ele prometia em Dianética, a ciência moderna da saúde mental. Eu trabalhei com 273 pessoas e nenhuma delas apresentou os resultados prometidos. Então ele percebeu que isso não funcionava. A solução passou a ser voltar ainda mais no tempo, entrando em vidas passadas e reencarnação. Ele tirou essa ideia de um livro chamado Memória Mágica, de Aleister Crowley. Em 1952, há 3 palestras em que ele fala do seu grande amigo Aleister Crowley e diz que todos nós deveríamos lê-lo. Então ele rompe com Purcell e Purcell responde: não, reencarnação não, eu não vou acreditar nisso. Ele rouba as listas de correspondência da Fundação Wichita, o que gera um processo judicial. James Elliot, funcionário de Hubbard, envia 31 cartas para toda a lista. Nelas ele afirma que Don Purcell é um charlatão e que Hubbard foi maltratado, chamando Purcell de um rico vigarista. Hubbard foge para Phoenix, no Arizona, e percebe que já não tem mais a Dianética. Ele precisa criar algo novo. Então, em fevereiro de 1952, ele inventa a cientologia, muito baseada nas ideias de Crowley. É uma reformulação da ideia de elevar à vontade, o telema de Crowley. Segundo essa ideia, você pode comandar outras pessoas de forma subliminar. Hubbard apenas chamou isso de intenção. A proposta era elevar a intenção. Na cientologia, os objetivos se resumem basicamente a 2. O primeiro é ter intenção suficiente para comandar e controlar outras pessoas. O segundo é conseguir sair do próprio corpo e viajar pelo universo quando quiser. Certo, então vamos falar sobre isso. Vamos chegar a esse ponto. Eu sei que você não é estranho às acusações feitas pela Igreja da Cientologia sobre o seu trabalho e sobre aquilo a que dedicou grande parte da sua vida. Hubbard escreveu um livro chamado Cientologia, uma história do homem, e diz, cito, este é um relato frio e factual dos seus últimos 60 trilhões de anos. Grande parte das 100 páginas de História do Homem descreve uma versão bastante estranha da evolução humana. Segundo ele, descendemos de moluscos. O burru, ou chorão sombrio, como ele chama esse molusco. Eles são chamados de chorões sombrios ou burrus. E os humanos choram porque esses ancestrais precisavam expulsar constantemente a água do mar de suas conchas. Sabe, isso mexe comigo quando leio algo assim, porque isso foi publicado. As pessoas têm acesso a isso e essa mistura de psicologia com mitologia. Eu não sei, mas isso é o que me fascina. Antes de falarmos mais sobre alienígenas, planetas e Aleister Crowley, eu gostaria de te dar a oportunidade de, em poucas palavras, contar sobre o seu relacionamento com a cientologia. Claro, quando eu tinha 19 anos, voltei para casa depois de uma turnê no sul da França. Eu sou baterista. Quando cheguei, descobri que a garota com quem eu morava havia 15 meses tinha simplesmente desaparecido e eu tinha passado por um momento bem difícil em Toulouse. Passei uma semana vivendo com um franco por dia, o que me permitia comprar apenas um pão, e eu sou intolerante ao glúten.
Então eu cheguei em casa bastante eufórico por conseguir voltar. Tive até que deixar minha bateria para trás. Mas minha namorada não estava lá. Ela tinha ido embora e ninguém sabia para onde. Depois descobri que estava morando com um amigo nosso. Eles acabaram indo morar na Nova Zelândia. Provavelmente foi melhor para nós dois, sendo sincero. Mas na época eu não me sentia assim. Eu estava de coração partido e parecia que ninguém conseguia me ajudar. As pessoas com quem conversei não sabiam o que dizer. Um dia, na casa de um amigo, vi um livro de Hubbard chamado Ciência da Sobrevivência. Depois descobri que o livro foi escrito por um ghostwriter, Richard DeMille, filho de Cecil B. DeMille, com quem também tive contato. Ele escreveu 3 livros de Hubbard, mas esse parecia fazer sentido. Dizia que temos unidades de atenção presas e que precisamos voltar e recuperá-las. Nesse livro, ele havia abandonado a técnica original da Dianética porque era hipnótica. Ela voltou a ser usada em 1977 e ainda é praticada, mesmo com Hubbard admitindo que é hipnótica. Mas aquele livro parecia fazer sentido. Então eu liguei para uma psiquiatra que eu conhecia, pensando que ela saberia algo sobre isso. Eu liguei para ela e ela disse que não sabia nada sobre o assunto. Depois liguei para um padre anglicano e perguntei se ele sabia algo. Ele respondeu que não fazia ideia, o que era estranho. Porque 3 anos antes houve uma grande manchete sobre uma investigação do governo sobre a cientologia e seus efeitos negativos. Olhando para trás, foi meio irresponsável da parte daqueles 2 adultos. Eu tinha 19 anos. Alguém deveria ter dito: espere, vamos verificar isso. Mas não houve nenhuma voz de alerta. Então fui ao centro de cientologia e as pessoas lá eram muito amigáveis, alguns anos mais velhas do que eu. Todos tinham formação universitária em artes e pareciam pessoas muito genuínas. Naquela época, eu praticava budismo zen. Tinha aprendido meditação em um mosteiro zen, mas isso não estava me ajudando. E o abade do mosteiro zen me disse: não entre em nenhum grupo se até o membro mais simples não tiver algo que você admire. Todo mundo que eu via lá parecia feliz, e eu não era. Em poucas semanas já estava morando com eles. Então tive uma trajetória de 9 anos lá. Como eu era escritor, artista e músico, existe na cientologia uma política de tratar essas pessoas como celebridades. Mesmo sem dinheiro, eu era tratado com muito cuidado. Nunca fui humilhado nem abusado. Fiz 6 cursos de treinamento para conselheiro, como eles chamam, embora eu não considere isso aconselhamento. E Ahm, também fiz um dos cursos de lógica deles, o de avaliação de séries de dados, que poucas pessoas fazem e é bem elaborado. Completei 25 das então 27 etapas da chamada Ponte da Cientologia. Então, oficialmente, sou um Tetã operante nível 5. Então, acho que deveriam me chamar de Sua Eminência ou algo assim por causa disso. Ai, meu Deus. Então você esteve lá. Foi cientologista por 9 anos? Fui, mas sempre como cliente. Nunca trabalhei para eles e essa diferença é enorme. Veja o caso de John Travolta, Tom Cruise, Trish Dugan e outros. Eles são tratados com extremo cuidado e gentileza, enquanto os funcionários são humilhados e abusados diariamente. Eles não contam isso, apenas sorriem e tentam vender mais um curso. Eu estava completamente envolvido com o assunto. Perto do fim desses 9 anos, comecei a pensar, como muitos, que Ron Hubbard havia se afastado porque as coisas estavam ficando desagradáveis e as pessoas estavam se tornando militaristas. David Miscavige, que se tornou líder em 1987, falava muito sobre ser duro e implacável. Ser duro às vezes é necessário, mas implacável? Nunca ter misericórdia? Não, precisamos ter compaixão pelas pessoas. Você pode nos dar alguns exemplos para entendermos o que estava acontecendo? Primeiro, o homem que Hubbard havia indicado como sucessor, David Mayo, foi expulso. E havia um texto estranho chamado A História de um Esquilo. Um esquilo é alguém que pratica cientologia sem autorização. E Mayo, que por anos foi promovido por Hubbard como sucessor, de repente se viu completamente fora. E esse texto era realmente um ataque muito virulento contra ele.
Nele, David Maio era descrito como o cão farejador na sala de controle. Tudo isso parecia extremamente estranho. Muitos de nós começamos a fazer perguntas. Também ouvimos falar de um evento chamado Conferência dos Responsáveis de Missão, em outubro de 1982, em São Francisco. Depois conversei com uma pessoa que contou como foi jogada contra um arquivo por David Miscavige. There was a Havia cientologistas que comandavam as chamadas missões, o nível básico de recrutamento da cientologia, e alguns deles tinham ganhado milhões de dólares. Um deles chegou a ter o relógio Rolex arrancado do pulso. Houve agressões físicas. Quando ouvimos isso, pensamos, Hubbard deve ter perdido o controle da situação. Mais tarde, consegui provar que Hubbard havia ordenado tudo aquilo. Nos últimos anos de vida, ele estava entrando em demência e ficou paranoico com uma possível tentativa de tomar o controle da cientologia. um, Ele acabou destruindo a própria galinha dos ovos de ouro, afastando justamente as pessoas responsáveis pelo recrutamento. Naquela época, havia provavelmente cerca de 40 mil pessoas na cientologia. Nunca chegou a 100 mil, e cerca de 20 mil saíram. Mas eu saí porque acreditava na cientologia. Eu queria ajudar as pessoas usando aquelas técnicas. Então, passei a atuar no centro do movimento independente da cientologia no Reino Unido. um, Foi nesse período que conheci o capitão Bill Robertson. Alguém apareceu com uma pilha enorme de documentos, uns 45 centímetros de papel que tinham sido obtidos nos Estados Unidos com um advogado. Ele disse, não tenho tempo para ler isso, John. Leia você. O material havia sido reunido pelo jornalista Miguel Lynn Shannon. Esses documentos mostravam que muitas das afirmações de Hubbard sobre si mesmo não eram verdadeiras. Ele dizia que tinha estudado com gurus no Oriente. Não tinha. Dizia que era herói de guerra, engenheiro civil e físico nuclear. Também não. Tudo inventado. Passei a noite inteira lendo aquela pilha de documentos. Naquele momento, percebi que tinha sido enganado. Hubbard dizia que honestidade é sanidade e que o caminho para a verdade exige passos sinceros. Então pensei, ele mentiu. Se ele mentiu, então eu precisava questionar tudo. Normalmente, quando alguém deixa a cientologia, há excomunhão, ameaças e muitas consequências. Porque você queria, de certa forma, preservar o que acreditava ser a parte pura disso, certo? Sim, eu realmente acreditava que a chamada tecnologia da cientologia e os procedimentos de auditoria libertariam as pessoas. Mesmo que a minha própria experiência nos níveis superiores tenha sido estranha, fiquei muito confuso com a ideia de que eu estava cheio de milhares de pequenos espíritos que determinavam como eu me comportava. Qual foi uma das coisas mais absurdas em que você acreditava e que hoje percebe que era completamente irreal? Bem, é exatamente isso. No nível 3 de Tetã Operante, você aprende que, há 75 milhões de anos, o maligno Senhor Galáctico Xenu reuniu as populações de 176 planetas, trouxe todas para a Terra e as explodiu em vulcões. Depois, os espíritos foram coletados em fitas eletrônicas e expostos a 36 dias de implantes hipnóticos no lugar que os cristãos chamam de céu. Eu passei por isso muito rapidamente, em poucos dias. E depois voltei e disse, eu não tenho nenhum poder sobrenatural por causa disso. Isso é muito estranho. Para minha surpresa, em vez de me dizerem para repetir o processo, o cara olhou para mim e disse, muitas pessoas acham que você precisa fazer o OT4. Então eu peguei dinheiro emprestado e fiz o OT4. O OT4 fala dos chamados tetãs corporais, pequenos espíritos que foram drogados milhões de anos atrás e cujos problemas você estaria resolvendo. Quando terminei, voltei e disse, desculpe, mas não parece que tive qualquer benefício com isso. Mais uma vez disseram, você precisa do próximo nível, o OT5. Então eu peguei dinheiro emprestado. Depois disso, fiquei cerca de 1 ano na cientologia, embora não tenha feito mais nada.
Percebi que talvez algumas coisas dos níveis mais baixos tenham ajudado, mas nunca consegui aceitar essa ideia de que somos uma coleção de milhões de pequenos seres. Quanto dinheiro você pegava emprestado cada vez que precisava subir para o próximo nível? Acho que peguei emprestado algo entre 4.000 e 4.500 libras, Isso foi há muitos anos. muitos anos atrás. Se eu perguntasse para a internet que ano era, Teria sido 1982. então se eu perguntasse para a internet, Ela diria quanto isso renderia se tivesse sido colocado no banco naquela época. em valores de hoje, isso daria cerca de $13.500. Isso seria em libras, libras esterlinas, então provavelmente algo entre 17 e 18 mil dólares. Então, sim, não era pouca coisa. E isso foi por um total de 37 horas e meia. Foi tudo o que obtive disso. Isso me interessa porque em muitas narrativas que se espalham e impactam as pessoas, geralmente existe algum elemento central que parece útil ou verdadeiro. Então parece que nos estágios iniciais você estava obtendo algum tipo de benefício, e foi nos níveis mais avançados que as coisas começaram a parecer excessivamente míticas, muito distantes da realidade e sem benefício prático. Você pode falar um pouco sobre os benefícios que realmente percebeu nas fases iniciais? Porque se você acreditava tanto nisso e queria aplicar esse trabalho, acho importante refletir sobre os aspectos positivos que fizeram você suspender a descrença, continuar pegando dinheiro emprestado e avançar nesses níveis que depois acabaram desmoronando. Sim, e isso é muito importante. No meu canal do YouTube há um vídeo que fiz com meu amigo Christian Schurko. Nele dizemos que se você já esteve em qualquer culto abusivo e autoritário, também precisa considerar os benefícios. Porque nem tudo é negativo, mas existe um problema importante. Ah, Sentir-se bem e realmente obter benefício não são a mesma coisa. Por exemplo, qualquer bom sistema de aconselhamento deveria melhorar seus relacionamentos com outras pessoas. Mas a cientologia frequentemente leva ao rompimento de relacionamentos. Famílias são separadas. Há pais que deixam de falar com seus próprios filhos, o que para mim é chocante. Outra coisa é que certas técnicas podem te deixar eufórico. Muitos ex-cientologistas dizem que o curso original de comunicação, com as chamadas rotinas de treinamento, pode parecer muito bom. Aaron Smith Levin, que é um forte crítico da cientologia, já disse que algumas dessas ideias parecem boas à primeira vista. As pessoas saem dizendo, sim, fiz isso e me senti ótimo. Mas o que acontece é que você entra em um tipo de transe hipnótico. Nesse estado, é comum sentir euforia, e essa manipulação da euforia é algo muito importante de entender. Quando Steve Hassan, nosso amigo em comum, viu essas rotinas pela primeira vez, e ele é um hipnoterapeuta muito experiente, ele disse algo impressionante. Ele afirmou que aquela era a forma de hipnose mais explícita que já tinha visto em qualquer seita que analisou. Ou seja, algo pode fazer você se sentir bem, mas isso não significa que seja realmente bom para você. Esse é um dos principais elementos da cientologia e de muitas de suas centenas de seitas derivadas. Pelo que sabemos sobre técnicas como o EMDR usadas no tratamento de traumas, com todo respeito, não é tão diferente de alguns desses conceitos. A própria ideia do EMDR, a noção de que se você voltar ao trauma original, ao primeiro ou ao mais forte, de alguma forma acontece um processamento. Existe algum tipo de reorganização interna e você acaba resolvendo algo, mas sempre existe essa tentativa de sinalizar ao sistema nervoso que aquilo é seguro, que é saudável, que ali é um lugar onde você pode encontrar paz. Mesmo em processos terapêuticos com psicodélicos, às vezes a experiência é difícil. Mesmo numa jornada complicada, existe a ideia de resolução. Qual é o seu lugar elevado? Qual é a sua fonte? Onde está o seu eu superior? No trabalho de respiração holotrópica também vemos isso.
Essa noção pode ser usada para o bem ou para o mal. E o que você descreve parece ser um caso em que isso é usado como manipulação do sistema nervoso psicológico. O EMDR é uma forma de hipnoterapia. Ele foi criado por alguém treinado em hipnose ericksoniana e Ahn, Shapiro. ahn, A hipnoterapia pode ser positiva e também pode ser negativa. Depende, em parte, da intenção do terapeuta ou do antiterapeuta, se preferir chamar assim, e também da pessoa que recebe. No ano passado, Steve Hassan e eu escrevemos um capítulo para um livro chamado Psiquiatria e Religiões e Espiritualidade Orientais. Apresentei uma lista de técnicas usadas para induzir estados alterados e provocar euforia. Quando terminei a lista, percebi algo curioso. Não conheço religião que não use ao menos uma dessas técnicas. Muitos acham que estão tendo uma experiência sobrenatural, mas muitas vezes é apenas uma reação fisiológica. Por exemplo, meditação, atenção plena ou simplesmente olhar fixamente para algo pode gerar o chamado efeito Ganzfeld. Isso é mais da sua área de especialização do que da minha. Mas quando o cérebro recebe pouca informação sensorial, ele aumenta a sensibilidade e cria um ciclo de retroalimentação. A pessoa pode começar a alucinar, ver coisas ou sentir euforia. Eu praticava meditação zen, continuei depois da cientologia e ainda pratico hoje. Mas para mim, é mais sobre respirar fundo do que encarar algo fixamente. Costumo ouvir música e olhar uma pintura. Mas, por exemplo, os rajneeshis usam hiperventilação. Eles fazem tipo hu, e isso oxigena o sangue e deixa a pessoa tonta e eufórica. Também sabemos que jejum pode provocar isso, assim como privação de sono. Há vários tipos de cantos, danças e tambores. Existem muitas maneiras de estimular o sistema nervoso e gerar uma resposta que faz a pessoa se sentir muito bem. Tenho amigos que dizem que a ayahuasca trouxe grandes benefícios para eles. Para mim, não é algo que eu queira experimentar. A primeira pessoa que me contou sobre isso esteve na Amazônia, há cerca de 25 anos. Ele disse: "Anjos vieram falar comigo." E eu pensei: "Não quero ter esse tipo de conversa. Obrigado." E também há os relatos sobre DMT, como Terence McKenna costumava descrever. Ele dizia que aquilo revelava a verdadeira matriz do universo, operada por pequenos duendes. Acho esse ponto fascinante, porque toca exatamente em algo que interessa muito a mim e ao Jonathan. Se alguém tem uma experiência, ouve vozes, sente acesso a outros planos, ou entra em um estado alterado de consciência, isso é sobrenatural ou é fisiológico? O que sabemos sobre o cérebro em experiências psicodélicas ou em experiências de quase morte? O que sabemos sobre oxigenação e sobre o que acontece quando o fluxo normal de informações para o cérebro é interrompido? Quando alguém diz que tomou cogumelos e tudo ficou claro? Claro, porque seus sentidos estão alterados e você entra nesse tipo de caverna criada pelas moléculas do próprio cérebro. Mas acho que esse é um ponto realmente interessante. Agora quero voltar um pouco. Já entendemos sua experiência pessoal com a cientologia. Seu livro fala sobre cientologia, ocultismo, as origens do Partido Nazista e a devastação da Segunda Guerra Mundial. Essa conexão é perturbadora. Não sei o que é mais perturbador, as origens ocultistas do nazismo ou as origens ocultistas nazistas da cientologia. E o fato de eu ter que pensar qual das duas é pior já explica por que você escreveu esse livro. Então vamos explicar esse ponto de conexão para quem está ouvindo. Eu realmente gostei de acompanhar essa história no livro. Para começar, quando pensamos nos nazistas, muitos lembram da tentativa sistemática de exterminar o povo judeu. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos e cerca de 5 milhões de outras pessoas também morreram, totalizando algo em torno de 11 milhões de vítimas. Mas a campanha de morte dos nazistas não começou com os judeus.
Começou com pessoas com doenças mentais e com pessoas com deficiência. A ideia geral era aperfeiçoar a raça humana e criar um povo superior. Isso envolvia teorias elaboradas de eugenia e ideias raciais repugnantes, coisas que sabemos que não são verdadeiras e que foram manipuladas. Mas essa noção tem paralelos com o que Ron Hubbard estava dizendo. Ele afirmava que havia uma forma de aperfeiçoar a experiência humana e que, levada ao extremo, essa ideia poderia revelar uma raça pura, livre de qualquer tipo de corrupção. Isso começou com judeus, pessoas com deficiência e doentes mentais, e depois se expandiu para homossexuais, comunistas e muitos outros. Você pode citar praticamente qualquer grupo, as origens dessa ideia são as mesmas, e é aí que eu quero que você nos leve agora. Então explique para nós, quem foi Helena Petrovna Blavatsky? Ela nasceu no que hoje é a Ucrânia, então parte do Império Russo, e era de origem aristocrática alemã. Cito no livro um biógrafo que diz que ela foi talvez a mulher mais erudita do século XIX. Ela tinha uma memória extremamente impressionante. Dizia-se que o avô dela havia estudado com o conde Cagliostro, figura importante do movimento rosacruciano, e possuía uma enorme biblioteca de ocultismo. Quando ela tinha 17 anos e se casou, já havia lido grande parte dessa biblioteca. Ela tinha algo que hoje poderíamos chamar de memória de savant. Conseguia citar longos trechos de livros e dominava muitos ensinamentos internos rosacruzes e maçônicos. Ela estudou com sufis, viajou pelo mundo e dizia ter aprendido com mestres tibetanos. Mas essa afirmação precisa ser questionada. Naquela época, entrar no Tibete era praticamente impossível, especialmente para uma mulher. Mais tarde, no século XX, Alexandra David-Néel conseguiu entrar, mostrando o quanto isso era difícil. Os nazistas, fascinados pelo Tibete, enviaram 2 expedições para lá. Blavatsky reuniu todo esse material e depois foi para os Estados Unidos, onde se envolveu com o movimento espiritualista. Ela própria admitia que foi para lá para espalhar suas ideias. Não acreditava que as irmãs Fox fossem genuínas. Ela não acreditava no espiritualismo, mas viu ali uma oportunidade. Afirmava projetar pensamentos na mente das pessoas, provocar visões e até materializar objetos do nada, e acabou se tornando uma grande sensação. Vale lembrar que ela foi a primeira pessoa investigada pela Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, fundada por William James para estudar fenômenos psíquicos de forma científica. A investigação ocorreu na Índia e o pesquisador concluiu que ela era uma fraude completa. Uma das histórias dizia que ela tinha um armário com uma gaveta que podia ser puxada e estava vazia. Ela colocava até a gaveta de volta e, ao abrir novamente, havia algo dentro. Os empregados diziam: "Estamos ao lado colocando o objeto." Isso gerou muita discussão. Pessoas dos círculos teosóficos de Blavatsky ficam indignadas com a ideia de que ela fazia esses truques. Mas ela foi, sem dúvida, uma mulher impressionante e escreveu muito. Primeiro, ela se concentrou em recuperar ideias do Egito Antigo, que depois influenciaram fortemente Aleister Crowley. Coisas como a Tábua de Esmeralda e o Livro de Thoth, esses textos supostamente antigos. Depois ela escreveu A Doutrina Secreta, onde apresenta a ideia de que existiram 5 raças diferentes de seres e que a primeira vida inteligente surgiu entre 200 e 300 milhões de anos atrás. Dá para ver de onde Hubbard tirou algumas datas. Esses seres seriam gasosos, sem forma física, e ainda estariam entre nós. Depois surgiriam outras raças, com miscigenação entre elas. Ela adota a ideia da raça ariana e diz que existia em Atlântida. Desculpe, na Atlântida submersa. Atlântida, o continente lendário que aparece pela primeira vez em 2 diálogos de Platão.
Isso seria por volta de 300 a.C. Ele relata que um sacerdote egípcio teria contado sobre uma guerra entre Atlântida e Atenas 7.000 anos antes. Mas Atenas nem existia 7.000 anos antes disso. Mesmo assim, a história foi repetida muitas vezes ao longo do tempo. Na verdade, parece que Platão estava apenas contando uma história com um objetivo moral. A ideia desaparece até o século XIX, quando alguns escritores americanos voltam a falar sobre Atlântida. Um deles foi Ignatius Loyola Donnelly, uma figura fascinante, deputado estadual, que serviu por 4 mandatos. Ele escreveu Atlântida, o Continente Perdido, publicado 6 anos antes de A Doutrina Secreta de Blavatsky. Ali aparece novamente a ideia dos arianos. Donnelly acreditava que os arianos eram escoceses e irlandeses, pessoas ruivas. Blavatsky também tinha uma obsessão com cabelos ruivos e reclamava da mistura entre raças que, segundo ela, produzia esse resultado. Ela muda a localização de Atlântida e defende que existe uma evolução das raças humanas e que ainda surgiriam mais 2. Os nazistas parecem não ter lido até o final, porque ela afirma que a última raça surgiria de uma mistura na América. Segundo ela, essa seria a raça superior do futuro. Mas os arianos teriam perdido seus poderes ao se misturarem com raças inferiores, pois antes possuíam poderes divinos. Isso deveria acender todos os alarmes. Deveria lembrar imediatamente ideias como as de Mein Kampf e coisas desse tipo. Essa é a base de uma ideia que mudou o mundo e acabou levando a uma guerra mundial. E a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Eu achava que sabia bastante sobre esse assunto, porque há 40 anos sou fascinado por ele. Eu já suspeitava que existia alguma ligação entre o ocultismo nazista e a cientologia. Mas muitos livros sobre isso, como os de Louis Pauwels e Jacques Berger, por exemplo, O Despertar dos Magos, são bastante fantasiosos. Então a pergunta é: como o ocultismo entrou realmente no Partido Nazista? Há um seguidor de Blavatsky chamado Dr. Franz Hartmann. Se ele era realmente médico, não sabemos ao certo. Não existe registro de formação, mas ele realizou cirurgias oculares no Colorado por cerca de 12 anos. Ele participava de sessões espíritas e acreditava que eram fraudulentas, embora achasse que havia algo por trás delas. E depois ele leu algo escrito por Blavatsky e decidiu viajar para a Índia. Imagine como era difícil na década de 1880 sair dos Estados Unidos e chegar à Índia. Tudo isso para sentar-se aos pés de Madame Blavatsky. Mais tarde, ele se tornaria líder de uma das 2 sociedades teosóficas alemãs. A outra era liderada por Rudolf Steiner. Enquanto liderava uma sociedade teosófica, também entrou na Sociedade List, ligada a Guido von List. Esse grupo defendia ideias racistas arianas e era fortemente antissemita. Pouco antes disso, Hartmann havia sido um dos 3 fundadores da Ordo Templi Orientis, que depois seria liderada por Aleister Crowley. E dali viriam algumas ideias que mais tarde influenciariam a cientologia. Então temos 2 linhas. Uma passa por Aleister Crowley até chegar à cientologia. A outra passa pela Sociedade List até a Sociedade Thule. E é ali que encontramos alguns dos fundadores do Partido Nazista. Hans Frank, Rudolf Hess, Dieter Eckhart. Eles eram membros do grupo Thule, uma sociedade ocultista alemã ligada às origens do Partido Nazista. Muitos dos fundadores do partido estavam ligados a esse grupo. Hitler seria recrutado pouco tempo depois. Eu, literalmente, tenho uma formação complementar em estudos hebraicos e judaicos, que basicamente é um aprofundamento sobre o Holocausto e o Terceiro Reich. E, sabe, eu conheço muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Partido Nazista, sobre a estrutura da Europa Ocidental. Tipo, isso é algo que eu nunca soube ou nunca tinha pensado em considerar. E, sabe, de todas as coisas que a gente fala quando discute a insanidade e a brutalidade sem sentido do Partido Nazista,
Nunca nos ocorre investigar algumas dessas bases dos sistemas de crenças que formaram, mais uma vez, um partido que transformou o mundo e iniciou uma guerra mundial. Isso é impressionante para mim. É surpreendente. Eu conversei com historiadores ao longo do caminho e eles meio que dizem: bom, magia é bobagem, então isso não importa. E eu fico tipo: não, o que as pessoas acreditam importa, seja bobagem ou não. Então, Heinrich Himmler tinha uma mesa redonda no castelo Wewelsburg, o castelo dele, onde ele treinava oficiais da SS, e ele era o chefe da SS. Ele treinava oficiais da SS em yoga, meditação e conduzia cerimônias ocultistas. Havia uma mesa redonda esperando o retorno do rei Arthur e dos cavaleiros do Santo Graal. E você pensa, são histórias inventadas, histórias criadas por Chrétien de Troyes a partir de Geoffrey de Monmouth. Eu não sei porque sinto que, sabe, parece que estou defendendo Himmler, o que não é o caso. Mas as pessoas, obviamente, têm o direito de ter crenças paralelas. Eu realmente não me importo, eu realmente não me importo com isso nesse sentido. O ponto em que a gente realmente precisa se importar é quando essas crenças externas começam a fazer parte das políticas principais do Partido Nazista, certo? Porque você pode dizer, ele pode acreditar em fadas e pó de anjo, como isso me afeta? Mas o que estamos falando e o que você estudou e passou décadas pesquisando é que isso realmente importa. E muitas dessas coisas que gostamos de deixar de lado como sendo marginais, ou dizer que é conspiração, ou que a Igreja da Cientologia fica brava quando você fala disso, o fato é que existe uma origem que levou não só à ideologia nazista e à implementação do assassinato de dezenas de milhões de pessoas, mas, além disso, esse ramo separado da mesma raiz do ocultismo encontrou seu caminho em uma enorme parte da história americana do século XX. E moldou não só a Igreja da Cientologia, mas também a forma como vemos a crença, a forma como vemos quem é digno de ajudar alguém e o que determina a sanidade. Isso parece incrivelmente significativo. É aí que o ocultismo deixa de ser só algo dos cantos da internet. Ainda está presente, ainda está atuando na nossa sociedade, não está tão escondido assim. A grande maioria das pessoas acredita no sobrenatural. Foi feita uma pesquisa com ateus nos anos 90 e descobriram que, embora eles não acreditassem em Deus, 80% acreditavam em magia e no sobrenatural. Então, é da nossa natureza acreditar nessas coisas e, sabe, a minha proposta fundamental para este livro é atribuída a Voltaire, embora ele nunca tenha dito isso, mas crenças absurdas podem levar a comportamentos atrozes. Se Himmler, o chefe de 1.250.000 soldados das SS, não acreditasse no que acreditava, então ele não teria ordenado que as SS matassem 30 milhões de eslavos durante a Barbarossa e não havia nenhuma distinção feita. Himmler dizia: são judeus bolcheviques. É tudo a mesma coisa. Então 27 milhões de eslavos acabaram sendo mortos. E quando você menciona que yoga e meditação faziam parte de algum tipo de treinamento e doutrinação dos soldados das SS, como sabemos, sabe, o que vem à mente é que muita gente não quer falar sobre isso, mas acabam discutindo as coisas que os soldados precisaram fazer para conseguir fazer o que fizeram. E a administração de drogas é uma das coisas sobre as quais as pessoas falam. Anfetaminas? Sim, o uso de anfetaminas. E sabe, é meio uma dessas coisas. Sempre que eu ouvia falar disso, eu pensava, isso é horrível, não quero nem pensar nisso. Não faz parte da conversa histórica acadêmica tradicional, mas ainda assim faz parte do debate acadêmico e de entender o que significa fazer lavagem cerebral nas pessoas. O que significa criar um ambiente em que alguém está recebendo técnicas hipnóticas além de anfetaminas para ver até onde você consegue levar essa pessoa? E eu não estou absolvendo nenhum soldado nazista ou soldado da SS de responsabilidade. Não é disso que estou falando, mas é assim que se constrói uma máquina de matar, certo? E quando você pensa nas semelhanças entre o uso de anfetaminas pelo Hubbard no início das técnicas de controle mental, até mesmo com o próprio filho dele, certo? Quando você pensa no que acontece nessas situações, você percebe
que as pessoas são muito fáceis de controlar. Quando você usa técnicas de hipnose, quando usa drogas para alterar a fisiologia, é assim que você controla as pessoas. O que é irônico, porque uma das principais plataformas da cientologia é dizer que não acreditam em psiquiatria, não acreditam em medicação, certo? Fale um pouco sobre esse componente de manipulação mental e uso de drogas, tanto no Partido Nazista quanto na cientologia também. Sim, quero dizer, acho que o exemplo mais direto e que está sendo completamente ignorado. Eu fiz várias críticas à atenção plena ao longo dos anos. Não me oponho ao uso da meditação, mas me oponho a pessoas que a utilizam sem entender que isso pode levar a experiências traumáticas. Na verdade, pode levar a episódios psicóticos, mesmo em pessoas que nunca tiveram problemas. E alguns anos atrás, novos cientistas neste país estavam divulgando essas ideias sobre como a atenção plena era maravilhosa. E eu li a literatura, e não havia estudos científicos que apoiassem isso. Fui diretamente aos estudos que eles citavam, e eles nem sequer tinham sido publicados. Escrevi 4 cartas nesse período, mas nenhuma foi publicada. O ponto das cartas é simples. Após a restauração Meiji no Japão em 1858, as escolas Zen estavam muito determinadas a obter privilégios. Então, as escolas Obaku, Soto e Rinzai passaram a ensinar o exército imperial. Desde a Segunda Guerra Mundial, todas as escolas Zen pediram desculpas por terem ensinado meditação, Zazen, que é basicamente o processo de atenção plena, a todo o exército imperial. Quando você olha para o massacre de Nanjing, o maior massacre de civis desde Genghis Khan, 40 mil civis mortos, um número simplesmente imenso, o mestre Zen do general que comandou isso escreveu para ele e disse: "Muito bem, você está trazendo o verdadeiro budismo para a China por meio desse massacre. Precisamos entender que essas técnicas podem ser usadas de forma muito prejudicial para tornar as pessoas obedientes." João, você é meio estraga-prazeres. Você é meio estraga-prazeres quando o assunto é meditação. Bem, acho que precisamos analisar isso um pouco, porque essas ferramentas, técnicas e abordagens de vida também trouxeram uma enorme quantidade de paz. Há pessoas que encontraram uma mudança profunda na sua capacidade de eliminar a raiva, superar a depressão e lidar com o luto, permitindo que aprendam a processar emoções que, de outra forma, talvez tentassem anestesiar com álcool ou drogas. E então, sabe, normalmente não ouvimos falar sobre esse aspecto de controle ou sobre o uso disso por soldados nazistas. Você consegue imaginar a manchete? Soldados nazistas praticavam yoga. Mas em cada esquina há um estúdio de yoga onde as pessoas vão tentar encontrar algum tipo de paz interior. Então, será que podemos analisar isso um pouco para entender onde as coisas dão errado e como não descartamos práticas que pessoas no mundo inteiro usam para se sentirem melhor, de forma que não exista um elemento de controle por trás disso? Bem, isso envolve a responsabilidade do indivíduo e também a responsabilidade do professor. Se falarmos de yoga, por exemplo, hot yoga, houve um grande escândalo em torno disso. Kundalini Yoga também teve um escândalo terrível, porque é um método completamente problemático e inventado. E agora vemos muitas pessoas na internet reclamando dos problemas que tiveram como consequência de participarem desses grupos. O primeiro ponto, levantado por Krishnamurti, que foi considerado o Messias dos teosofistas, mas negou dizendo: "Não sou o Messias, sou apenas um garoto muito travesso." Krishnamurti dizia de forma muito simples: "Não se junte a nada." E os membros da sociedade Krishnamurti repetiam: "Não se junte a nada." Você pode vê-los sentados ali, ouvindo ele. É um ponto muito válido. Não pertença a um grupo, não entregue sua autonomia a um grupo. Sempre seja cético, tenha um ceticismo saudável, não um ceticismo cínico. E teste o que está sendo dito. Os benefícios da meditação. Existe um livro chamado A Pílula de Buda, que foi coescrito por um autor da Universidade de Oxford, o autor do Miguel Farias, que é o editor do Manual de Meditação de Oxford. Então, ele é um praticante de meditação mindfulness, alguém bastante favorável a isso.
Ele contou que pediu aos alunos de pós-graduação que analisassem estudos sobre meditação e de 3.000 encontrados, apenas 32 foram considerados cientificamente válidos. Então, precisamos usar o método científico e ter muito cuidado para que os experimentos sejam realmente úteis. Então, por exemplo, recentemente li algo dizendo que a meditação transcendental é incrível. Mas eles analisaram de forma equivocada os experimentos de Herbert Benson. Benson foi quem fez os experimentos que tornaram a MT famosa como uma forma de acalmar a mente e fazer você se sentir melhor. Ele pediu que revelassem o mantra, mas eles não quiseram contar. Então ele fez um experimento paralelo, onde em vez de usar o nome de um demônio ou divindade como na MT, as pessoas apenas repetiam a palavra E ele descobriu que os resultados eram exatamente os mesmos. Então, quando você desmistifica isso e analisa de verdade a neurociência, o que realmente acontece quando você medita? E até que ponto isso é útil? É possível exagerar na meditação? Quando investiguei a meditação transcendental em 1991, pediram que eu escrevesse um livro sobre o tema, mas recusei depois de 6 meses. Entrevistei pessoas que meditavam 12 horas por dia, negligenciavam os filhos e chegaram à falência por não tomarem nenhuma atitude na vida. Então, no fundo, trata-se de manter a própria autonomia, ter controle sobre si mesmo e ser capaz de conversar sobre as coisas e analisar as situações. E não assumir uma posição rígida, o que talvez eu esteja fazendo agora, mas ainda assim evitar tomar uma posição fixa. Sem querer usar um termo da cientologia, mas no fundo tudo gira em torno da intenção, e hoje sabemos um pouco da neurociência. E pessoas como Bruce Lipton e, claro, Joe Dispenza falam sobre transformações celulares que aconteceriam quando você está manifestando, certo? Mas o que sabemos é que, quando você acredita que algo tem valor, pode trazer saúde para si mesmo, pode trazer positividade. Da mesma forma que quando você entra em um espaço considerado sagrado por muitas pessoas, não é que necessariamente exista algo místico ou sobrenatural naquele lugar. Quando atribuímos significado a um lugar e colocamos a intenção de que aquilo tem significado, isso realmente cria significado. Nós criamos um estado fisiológico em que é mais provável que a gente se cure, ame, se abra, certo? Que exista essa abertura. Então, para mim, muito disso e muita coisa da religião, sinceramente, é a manipulação de um sistema natural que quer pertencer, quer ser amado e quer ser cuidado, e eu não tenho problema com isso. O problema é quando esse sistema fisiológico e psicológico é manipulado de uma forma que faz parecer que existe uma raça superior, ou que deveríamos matar pessoas em nome de promover essa ideia, ou que há algo errado com você se não acreditar no que todos acreditam e por isso vamos te excomungar. Com certeza. E há lugares, por exemplo, entrar na Mesquita Azul em Istambul, você entra lá e pensa, uau, isso é incrível. Ou entrar em uma catedral gótica, espaços que foram projetados para nos proporcionar experiências transcendentes, ou ouvir uma sinfonia de Mahler. Sabe, você se eleva. E eu acho que eu sou pintor, sou músico, sou escritor. E isso sempre me interessou muito. James Joyce dizia que existem 3 tipos de arte. Existe a arte que repele, a arte didática, que tenta ensinar algo, típica do modernismo conceitual, e existe a arte que atrai, que você deseja possuir. E ele chamava essa de pornográfica. E existe também a arte que faz você parar completamente, você fica simplesmente paralisado. E isso ele chamou de transcendente. Eu aceito isso, aceito que existe uma espiritualidade, se quisermos chamar assim, que existem experiências positivas realmente significativas. O problema é quando as pessoas começam a vender isso, quando passam a colocar dinheiro nisso e exigir poder sobre você. Eu já fiz algumas coisas com um cara chamado Ufald sobre o sentimento de admiração. Ele é um grande amigo meu, está no meu canal, há várias conversas lá. O doutorado que ele fez em Tel Aviv foi sobre a evolução do sentimento de admiração nos seres humanos e como a admiração e a crença podem ser manipuladas, como o fervor pode ser manipulado. E ele fez um trabalho fenomenal e pioneiro para entender como, uma vez que você cria um estado de admiração em alguém, então, se eu pego alguém na rua que nunca meditou, faço essa pessoa sentar, peço que olhe para uma parede e ela tem uma experiência de êxtase. Essa pessoa passará a confiar em mim como guru e professor. Porque você deixou uma marca nela, certo? Quer dizer, isso é
A base de qualquer bom relacionamento romântico e também de qualquer relacionamento romântico abusivo. É a base de qualquer relacionamento codependente, certo? É disso que se trata. John, você foi atacado pela Igreja da Cientologia. Você pode falar um pouco sobre alguns dos ataques que recebeu e os perigos que enfrentou? Sim, quer dizer, eu tive 12 anos depois que saí em que simplesmente me manifestei. E havia um crítico da Scientologia chamado Arnie Lerner. E ele disse: antes da internet e da segurança em números, havia John Attack e 2 ou 3 outras pessoas, mas éramos muito poucos. Então colocaram detetives particulares para me seguir. Um detetive chamado Eugene Ingram viajou pelo mundo. Ele foi até a Austrália para encontrar alguém que me conhecesse, para ver se conseguiam reunir alguma propaganda, algum boato maldoso sobre mim. Então fizeram acusações de que eu era estuprador, que tentei cometer assassinato, que eu era traficante de drogas. Essas coisas foram impressas e distribuídas em todas as casas de East Grinstead, onde eu morava. Milhares de cópias desse material foram espalhadas. As pessoas marchavam com cartazes na frente da minha casa. Eles tentaram destruir a sua vida. Com certeza. Invadiram minha casa, roubaram coisas, fui denunciado à polícia. Acordei um dia e encontrei os serviços sociais em casa, prontos para levar minha filha de 4 anos, porque um cientologista disse que eu a estava abusando. Essa é uma tática típica. Conheci muitas pessoas que receberam essa acusação. Suas passagens aéreas podem ser canceladas, suas reservas de hotel podem ser canceladas e as pessoas vão aparecer. Pessoas vinham bater na minha porta às 11 da noite só para gritar comigo. Então um cara me contou depois e até pediu desculpas. Disse que depois que saiu da Scientologia, revelou que eles eram orientados a, sempre que pegavam um táxi em East Grinstead, onde fica a sede e onde eu ainda morava. Ele disse que sempre que pegavam um táxi, tinham que mencionar meu nome em voz alta e falar como eu sou uma pessoa terrível. É patético. Felizmente, hoje há milhares de pessoas criticando a Scientologia, então eles têm menos energia para isso. E isso não é mais o foco central do que eu faço. Este livro, por acaso, fala sobre a Scientologia. Mas grande parte do meu trabalho tem sido sobre algo muito mais amplo: grupos autoritários e como ajudar as pessoas a superar propaganda e pensamento manipulador. Por que você é tão perigoso? Por que a igreja vê você como tão perigoso? Eu apenas aponto para as coisas e digo: vamos vender para essas pessoas um pedaço do céu azul. Vamos colocar isso na tela. Aí está. Até agora, essa é a única tentativa de escrever uma história completa da Scientologia. E isso me surpreende, porque nenhum estudioso realmente foi a fundo. Já escreveram algumas coisas bastante fracas sobre o tema. Mas há 150 pessoas citadas nesse livro, 150 fontes. O primeiro livro em que apareci foi Religião Incorporada, de Stuart Lamont, que entrevistou apenas 5 pessoas para escrevê-lo. Então aqui temos 150 pessoas citadas. Mas mais da metade do texto vem do próprio Ron Hubbard. Então, o problema que apresento à Scientologia é que eu apenas cito Ron Hubbard. Onde ele diz que era viciado em barbitúricos, onde aconselha o uso de anfetaminas e onde afirma: nunca se defenda, sempre ataque. Encontre ou até invente uma ameaça suficiente contra quem se opõe a nós. Então eu sou perigoso para eles porque simplesmente mostro quem eles são e no que realmente acreditam. E isso é muito importante para mim. Já fui chamado de anti-cientologista, mas acho que sou o maior pró-cientologista do mundo. Todo o meu trabalho foi feito para ajudar as pessoas a se recuperarem da cientologia, entendendo o que ela realmente é. Acho que também precisamos falar sobre essa ideia de que muitas grandes mudanças no mundo começaram com ideias consideradas ridículas. Bem, essa ideia foi ridicularizada, mas tudo depende do ponto de vista, não é? Mas algo que você mencionou antes no podcast é como algumas dessas ideias soam estranhas, como reunir milhares de almas e trazê-las de toda a galáxia para cá. E toda essa narrativa está muito fora do que eu me sentiria confortável em acreditar. E ainda assim, para algumas pessoas, também pode parecer estranho pensar que temos uma alma, que temos um eu superior, ou que podemos mudar o estado do nosso cérebro apenas fechando os olhos e alterando o padrão da respiração. E existe todo esse espectro de ideias que, sabe, as pessoas começam a explorar e se aproximar. Então é um pouco, você sabe, eu quero garantir que as pessoas estejam seguras e nunca entreguem seu poder e seu controle.
mas também que não se limitem tanto a ponto de acreditar que apenas a realidade material e a experiência atual são tudo o que existe, ficando tão limitadas que não conseguem imaginar algo melhor para si mesmas. Sim, e isso também é uma questão de definição. Há pessoas que achariam ridículo dizer que existem 80 bilhões de neurônios, de 3.200 tipos diferentes, processando neuropeptídeos, serotonina, dopamina e tudo mais. E é isso que estamos experimentando. Muitas pessoas negam isso completamente. Na verdade, provavelmente, a maioria dos seres humanos nega. A questão é como integramos isso ao nosso pensamento e dizemos: tudo bem, eu sou um conjunto. Sabe? Pensar no eu humano, claro, lembra a ideia budista de Anatta de que não existe um eu. E descobrimos que fisiológica e psicologicamente somos formados por componentes. Temos bactérias mitocondriais em quase todas as nossas células, com as quais evoluímos juntos. E isso me impressiona, essa simbiose. Não podemos viver sem essas bactérias. Na verdade, temos mais células bacterianas no corpo do que células humanas, porque elas são muito menores. Também temos o microbioma na maior parte do intestino, sobre o qual sabemos bastante, e o microbioma no intestino delgado, sobre o qual sabemos muito pouco. No ano passado, encontraram microbioma até no cérebro, depois de tanto se falar sobre a barreira hematoencefálica protegendo contra fungos e vírus. Então, nossa visão do que somos muda. Cada ser humano é uma comunidade de bilhões de criaturas. Agora, o que está realmente fazendo a gente pensar o que pensamos? Espero que não sejam os tetãs do corpo, mas existe esse engano, essa ideia de um eu, que o budismo já dizia há 2.500 anos que não existe. Pode não ser os tetãs do corpo, mas podem ser milhões e milhões de bactérias que vieram do pó das estrelas. Bem, acho que é aí que as coisas ficam interessantes. Eu não diria que é confuso, porque sou formada como cientista e também sou uma pessoa de fé. Eu não estou confusa. Mas ao longo da história, as pessoas foram autorizadas a trazer suas próprias revelações pessoais, crenças, sonhos e profecias para dentro de estruturas religiosas ou espirituais. Claro, mas existe um limite que precisamos estabelecer. E eu sinto que é exatamente aí que aparentemente as coisas ficam meio nebulosas. E penso nessa mulher que estava seguindo um caminho que, no século XIX, praticamente só homens podiam seguir. Ela foi vista como uma das pessoas mais cultas e bem informadas de sua época, como você disse, uma mulher única no mundo. E o que ela fez foi combinar coisas nas quais acreditava e confiava com algo que depois acabou se tornando distorcido e repugnante. Certo? É aí que todos os nossos líderes, todos os nossos gurus, é nesse ponto que qualquer pessoa pode acabar se desviando. Outra coisa que eu queria mencionar é que nada disso provavelmente teria sido possível na era da internet. Pelo menos é nisso que eu gostaria de acreditar. Eu gostaria de acreditar que se a internet existisse naquela época, estaríamos bem. Porque seria tão claro que isso é besteira, que é fraudulento. Poderíamos simplesmente fazer um experimento. No entanto, John, é aqui que eu gostaria que você explicasse algo para nós. Estamos vivendo na era da informação. Tudo está disponível para as pessoas praticamente o tempo todo. Existe um enorme tesouro de informações gratuitas circulando por aí. Mas ainda assim, o oculto, o sobrenatural e várias distorções de como entender o universo continuam presentes. E isso está sendo espalhado pela internet, que deveria justamente nos ajudar a desmascarar coisas que não fazem sentido. Não sei se estou me expressando bem, mas John parece estar me acompanhando. Você pode falar um pouco sobre a era da informação em que vivemos e por que esse tipo de ideia ainda persiste? Sabemos com o QAnon, por exemplo, que muitas ideias perigosas, antissemitismo, racismo e outras coisas, estão sendo ativamente disseminadas. Onde o ocultismo ainda aparece nisso tudo e como a internet está amplificando isso? Bem, é uma boa pergunta. Vivemos na era da informação, da desinformação e da má informação. E, novamente, eu recentemente...
Há alguns anos, eu e Steve publicamos um capítulo no livro Terrorismo de Ator Solitário, da Oxford University Press. E o que estamos vendo é que cada vez mais grupos de culto e grupos autoritários estão recrutando pela internet. Não é mais uma questão de ir até campi universitários ou cafeterias. Agora, essas ideias podem ser espalhadas online e há algumas pessoas que eu considero bastante suspeitas. Stéphane Molyneux foi um dos primeiros com o conceito de defuing, a ideia de que você deveria cortar relações com sua própria família para o resto da vida e assim tudo ficaria bem. Que ideia desprezível. Quando você conversa com pais de filhos que desapareceram depois de assistirem Stéphane Molyneux, e depois temos influenciadores como Jordan Peterson, que, na minha opinião, é um tolo. Simplesmente, sabe, aquelas 12 regras saudáveis para viver. Uma delas é nunca contar uma mentira. Então você quer que eu ligue para a Gestapo e diga que Anne Frank está no meu sótão só porque nunca devo mentir? Às vezes, a atitude mais ética e correta é justamente despistar a Gestapo. John, se eu perguntar se estou gorda com este suéter, espero que você minta para mim. Você está incrível com esse suéter, Maim. Maravilhosa. E qual é o problema com isso? Você sabe, gordura é uma questão feminista, como dizem. E há quem prefira um pouco mais de carne nos ossos, então é isso aí. Hoje em dia, qualquer pessoa pode produzir qualquer coisa, e então surgem ideias absolutamente ridículas sendo divulgadas por aí. Você sabe, os irmãos Tate, essas pessoas desprezíveis e malignas. E ainda assim, eles foram soltos no mundo e conseguiram criar um grande grupo de seguidores. De novo, Steve e eu escrevemos um capítulo sobre os incels. E sobre Dylan Roof e várias pessoas que adotaram essas crenças pela internet. O problema é, como ensinar as pessoas a pensar de forma racional? E antes mesmo de ensinar pensamento crítico, que é uma expressão cuja utilidade eu nem sei se é tão grande, precisamos falar de lógica e raciocínio. Antes de ensinar isso, é preciso mostrar às pessoas como elas podem ser manipuladas, como as emoções podem ser usadas para superar o raciocínio. E eu vou fazer um pouco de autopromoção aqui. Este é o livro que escrevi sobre isso, Abrindo Nossas Mentes. Meu amigo Ira Shalev, que é um homem brilhante e trouxe o conceito de acompanhamento corajoso e desobediência inteligente, disse: todo formando do ensino médio deveria receber esse livro. Isso não faz parte da nossa educação. Como raciocinar, como construir relacionamentos, como se comunicar, como entender fake news e propaganda. Já tentei antes criar um curso sobre isso, mas não consegui financiamento. Não é incrível? Chocante, é. Estou tentando descobrir como mudar isso. E isso tem muito a ver com ensinar as pessoas a pensar melhor, a pensar por si mesmas. O que motiva as pessoas, antes de qualquer outra regra, é algo simples. Devemos ter compaixão por toda a humanidade. Eu começo por aí. Tudo o que nos pede para odiar outras pessoas ou incita ódio contra qualquer grupo. Islamofobia, antissemitismo, racismo, preconceito contra mulheres, preconceito contra homens, qualquer coisa desse tipo. Culpa branca, qualquer coisa que diga que você deve odiar alguém ou que deve se diminuir e pedir desculpas. Meu vizinho contratou um faz-tudo há alguns anos. Estávamos falando sobre minorias quando ele disse: eu sou uma minoria de um. E faz sentido, na verdade. Cada um de nós é uma minoria de um. Vamos analisar uma ideia fundamental. Devemos ser compassivos com a nossa espécie. Vamos entender que somos apenas uma raça, que todos nós descendemos de pessoas negras, inclusive todos os arianos entre nós. E que precisamos ter um pouco de humildade. Eu estou tentando, mas até agora não estou indo muito bem. Precisamos entender que os simbiontes e outras espécies das quais dependemos precisam existir para que possamos agir como agimos. Acho que isso é muito mais uma questão de atitude mental do que simplesmente sobre pessoas como Jordan Peterson ou os irmãos Tate. Existem indivíduos perigosos por aí pedindo para que as pessoas os sigam.
E a ideia é tornar-se seu próprio guru, seu próprio professor, amadurecer, crescer, sabe? Olhar para pessoas como, por exemplo, Eric Fromm e suas ideias, que eu acho que ainda são vitais no nosso tempo. Viktor Frankl, em Busca de Sentido, com a ideia de que toda a vida é sobre encontrar significado. Não se trata desse desejo narcisista de viver para sempre, que parece essencial para muitas religiões tradicionais. Trata-se de entender que fazemos parte da humanidade e que, ao beneficiar a humanidade, fazemos algo bom. Podemos viver com conforto e satisfação com nossas vidas, sem essa busca desesperada. Digo isso como alguém que foi budista por 40 anos e não acredita mais nisso. Falamos muito aqui sobre assuntos nos quais não espero que você seja especialista ou tenha uma opinião formada. Mas Jonathan e eu temos a oportunidade de conversar com pessoas que ouvem vozes sem terem diagnósticos de psicose ou esquizofrenia. Conversamos com pessoas que tiveram despertares espirituais espontâneos que continuam presentes ao longo da vida delas. Conversamos com pessoas que foram declaradas mortas em uma mesa de hospital e voltaram com informações normalmente associadas a iogues ou físicos quânticos. Pessoas que dizem acessar informações fora do plano físico, seja olhando para um animal e intuindo o que ele precisa, ou olhando para uma pessoa e conseguindo perceber algo do passado dela. Conversamos com pessoas que acreditam em regressão a vidas passadas, que veem anjos, que dizem ter feixes de luz que as acompanham e que às vezes têm dificuldade de funcionar no mundo comum por causa dessas habilidades ou das habilidades que acreditam ter. Como se distingue isso do ocultismo? Porque muitas coisas presentes no ocultismo se parecem com experiências que a ciência agora consegue observar. Usamos imagens cerebrais e eletroencefalografia para observar diferentes frequências no cérebro. Sabemos que existem coisas que não conseguimos ver. Como distinguimos fenômenos PSI, percepção extrasensorial ou possíveis habilidades psíquicas do ocultismo? O ocultismo não é necessariamente algo negativo ou ruim, é um termo relacionado ao sobrenatural. Um, Meu amigo Josie Mart fala sobre a ocultura um, e acho que essa distinção precisa ser feita com cuidado. um, O trabalho que Harry Houdini fez com espiritualistas mostrou isso, e ele acabou provando estar certo. Então, quando Arthur Conan Doyle, o autor das histórias de Sherlock Holmes, apresentou a ele uh, uma declaração escrita pela esposa de Conan Doyle, recebida como uma mensagem mediúnica da mãe de Harry Houdini, que já havia falecido. Houdini queria muito acreditar, mas disse que havia dois problemas importantes. O primeiro era que havia uma cruz, e ela era judia. O segundo era que estava escrito em inglês, e ela nunca falou uma palavra em inglês. Foi isso que levou Houdini a explorar e investigar fenômenos psíquicos. Acho que isso foi muito valioso. Também acho importante o trabalho de James Randi, mostrando como era fácil enganar pessoas que queriam acreditar. Acho isso muito válido, assim como o trabalho mais recente de Darren Brown. Isso não quer dizer eu sou agnóstico, não me prendo a nenhuma posição. Há tanta coisa além do meu entendimento. No ano passado, o telescópio James Webb mostrou que existem 780 mil galáxias que ele conseguiu observar. 780 mil, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. O nosso Sol é apenas uma pequena estrela. Quero dizer, isso parece loucura, né? A verdade pode parecer louca. Sim, com certeza. E por isso acho que precisamos estar abertos a isso. Sabe, eu também sou um grande fã do trabalho de Joseph Campbell e da interpretação da mitologia. Não sou muito fã de Carl Gustav Jung, que inspirou o trabalho dele. Acho que Jung era um charlatão. Mas isso já é outro assunto completamente diferente. Explique por que você acha que Jung era um charlatão. Conte para nós. Bem, olhe para o livro vermelho que ficou escondido até os anos 90. Ninguém o viu. E ali temos Jung descrevendo sua própria descida à loucura. Durante anos, enquanto atendia pacientes, ele também mantinha relações sexuais com elas. E eu acho que isso não é aceitável.
E eu menciono neste livro que há pessoas que julgam as coisas pela própria imaginação. Isso faz sentido para mim, então deve ser verdade. E Carl Gustav Jung, para mim, é uma dessas pessoas. Ele não conduziu uma investigação científica real, nem Freud, aliás. Freud nunca fez 1 minuto sequer de terapia analítica. Esse era o nível da fé dele na própria psicanálise. Algumas pessoas criaram um grande número de seguidores, e um culto se formou em torno de cada uma delas, que ainda hoje é muito barulhento. Quando Geoffrey Mason escreveu sobre a teoria da sedução, após pesquisar o arquivo Freud, foi tão atacado por freudianos do mundo todo que decidiu nunca mais falar sobre Freud. Isso está errado, simplesmente errado. Mas usar a palavra culto aqui não é um pouco exagerado? Grandes pensadores têm seguidores. Freud tinha um grupo de seguidores. Então estamos falando de culto com C minúsculo? Não, acho que a palavra culto foi abusada por acadêmicos, especialmente sociólogos, desde os anos 70. No dicionário, culto tem a mesma raiz que cultura e cultivo. São palavras relacionadas. A definição do dicionário é seguir uma devoção a um líder ou a um ensinamento. Então, o culto a Jesus seria o cristianismo. Mas eu uso a palavra em um sentido pejorativo quando falo de Freud. Acho que Freud e Jung causaram muito dano. Eles levaram as pessoas a acreditar em coisas que são falsas, que eles próprios nunca provaram. E ainda assim, afirmavam ser cientistas, da mesma forma que L. Ron Hubbard fez. Então, eu não estou convencido. Depois de conversar com psicanalistas, com pacientes deles e com outras pessoas, não estou nem um pouco convencido da utilidade de passar 5 ou 8 anos indo 3 vezes por semana a um analista freudiano. É muito dinheiro e, no fim, é para te contar uma história, para te colocar dentro de uma mitologia. O que nos leva de volta a Joseph Campbell, uma transição conveniente. Campbell dizia: mitologia não é história, é psicologia. E a partir dessas histórias, nós podemos aprender. E acho que muitos dos grandes mestres queriam dizer exatamente isso. Sabe, eu mesmo fiz minha própria tradução do Tao Te Ching, de Lao Tse. Porque desde que li esse texto, aos 17 anos, pensei, isso é um insight maravilhoso sobre a vida e sobre como funcionamos. E acho que os filósofos taoístas, os fundadores do taoísmo, Zhuangzi, Laozi e o Neye, um texto menos conhecido que os precede, tinham uma mentalidade científica. Acho que o Buda também era assim. Eles tentavam dizer como as coisas realmente são. O que surgiu depois foram o neotaoísmo e várias seitas budistas. Tenho muita dificuldade com isso porque muitas dessas coisas não parecem coerentes com os ensinamentos originais. Mas é importante manter curiosidade e não fechar a mente para nada, e dizer, talvez exista outra interpretação. Como disse Fraser, autor de O Ramo de Ouro, cito isso no livro, parafraseando porque não lembro a frase exata. Ele dizia que quando a magia é compreendida, ela se torna ciência. Então, o que é realmente o oculto? Um dia podemos dizer, agora entendemos como isso funciona. São ondas de rádio, são micro-ondas. Deve ter parecido magia quando Marconi demonstrou o que podia ser feito com ondas de rádio. E ainda parece magia, sabe? Quando eu coloco um CD ou reproduzo um MP3, ainda parece mágico para mim. Como isso funciona? Eu colocava um disco na vitrola, punha a agulha e a música começava a tocar. Isso ainda me parece incrível. Então, o que é sobrenatural e o que é natural? À medida que nosso entendimento evolui, muitas coisas que hoje parecem sobrenaturais passarão a parecer naturais. Existe algo que você tenha visto ou alguma conexão que tenha feito e que não abordamos hoje, mas que acha importante que as pessoas saibam? Acho que tudo volta à ideia de que crenças absurdas podem levar a comportamentos atrozes. E no momento... Talvez eu nem devesse dizer isso, mas o que vemos agora nos Estados Unidos é inacreditável. Outro dia dei uma entrevista com meu amigo Calvin Pierce, um cara incrível. O pai dele, William Pierce, liderou a Aliança Nacional, o antigo partido nazista americano. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Os Pecados do Meu Pai, sobre a infância brutal que teve. E Calvin, já na casa dos 30 anos, odiava a humanidade. Ele passou por momentos terríveis. Então ele adotou 2 bebês da Geórgia, o país Geórgia, não o Estado americano. E ele aprendeu a amar. E isso o transformou.
A história dele é uma das mais notáveis que já conheci, e é um privilégio conhecê-lo. Quando as crianças tinham 10 anos, ele disse: Quero retribuir algo ao país de onde vocês vieram. Vocês gostariam de ir lá comigo? E eles disseram: Não. Então ele foi para a Geórgia. Ele é construtor e reformou completamente um orfanato. Havia 92 janelas, todas quebradas. Não havia aquecimento. Esses órfãos passaram aquele inverno rigoroso ali. Depois disso, ele passou a administrar 8 lares e no ano passado se mudou para a Geórgia. Pensar que alguém cresceu em um sistema tão cheio de ódio e depois fez algo assim. Mas o que aconteceu no ano passado foi que o financiamento da USAID foi cortado e ele passou a lutar para manter esses lugares funcionando. Acho que isso é o mais importante. Como podemos ajudar as pessoas? Como podemos fazer algo positivo no mundo? E o meu papel é explicar que precisamos ter cuidado com nossas crenças. Eu não me importo com a religião das pessoas. Todos temos direito às nossas próprias metáforas. A minha, provavelmente, é a mais ridícula de todas. Então, sabe, eu tenho pés de barro como qualquer outra pessoa. Mas sei que qualquer sistema que diga para odiar os outros por serem diferentes está errado. Eu não gosto da ideia cristã de que algumas pessoas vão para o inferno. Então, quando converso com cristãos, digo: bem, eu teria que ir por esse caminho. Porque eu não conseguiria ser feliz no céu sabendo que alguém está sofrendo. Isso não combina com a minha forma de pensar. E eles dizem que estou sendo ridículo. Já foi dito que o inferno foi um recurso narrativo criado para exercer controle. Se não existisse o risco de não alcançar a terra prometida na vida após a morte, como você faria as pessoas fazerem o que precisa que elas façam? Sim, e isso evolui. Hoje conhecemos a história das religiões e podemos olhar para as origens babilônicas das religiões do Levante e ver como elas foram se transformando. Temos, por exemplo, a palavra abismo em inglês, que aparentemente vem de uma raiz suméria. E abaixo da terra plana estaria o lugar para onde vão as sombras das pessoas depois da morte. Nas origens das religiões do Levante, especialmente no judaísmo, existe a ideia de que esta é a vida e depois você se torna apenas uma sombra. Este é o lugar onde tudo acontece e, como você mencionou, isso acabou sendo transformado. As religiões acabam sendo reescritas, infelizmente, como mecanismos de controle, como formas de fazer as pessoas acreditarem. E então surge essa distinção entre misticismo, que é a experiência pessoal que eu tenho comigo mesmo, e o outro lado, que é adorar, obedecer e simplesmente seguir regras. A religião não tenta tanto fazer as pessoas acreditarem, mas sim fazê-las se comportarem. Sim, e a palavra vem de religio, que significa ligar ou unir, como em ligamento. Eu não quero falar de política com você, não acho que isso seja útil para ninguém. Mas há muitos aspectos sobre a apresentação da verdade que estão confundindo muita gente. Com a atual administração, pessoas de todos os espectros políticos, existe essa divulgação de informações sem verificação ou coisas que a Casa Branca depois precisa esclarecer ou corrigir, dizendo que aquilo na verdade não era verdade e voltando atrás. E isso acontece em toda a administração. Eu só vou dizer isso. Todo líder político faz isso, não é algo exclusivo, mas o momento que estamos vivendo parece particularmente diferente. Eu queria saber se você pode nos dar uma visão geral sobre o que está acontecendo na América agora e quais aspectos talvez devêssemos observar com preocupação, especialmente em relação a crenças ou atração por ideias de tipo culto que talvez não sirvam ao bem maior. Sim, acho que sempre que falamos de política é apropriado usar a palavra culto, porque grupos políticos frequentemente acabam funcionando como cultos. Que eu me opus a todos os presidentes dos Estados Unidos durante a minha vida, então sou bastante imparcial nisso. Eu vejo problemas sérios em líderes políticos no mundo todo. De vez em quando aparece um político que realmente parece querer o bem da humanidade. Mas, infelizmente, isso acaba sendo distorcido. E o problema principal é a divisão, a separação, a ideia de que
Eu tinha um amigo que se dizia patriota há alguns anos. Eu sugeri que ele procurasse o significado da palavra. And, percebi que você gosta de procurar o significado das palavras, John. Sim, isso é uma base fundamental da filosofia, não é? Precisamos concordar com os termos antes de começar uma conversa. Ou, como Wittgenstein dizia, trata-se de um jogo de linguagem, o que é um pouco complicado. Mas eu disse a ele, tudo bem, ele era republicano, mas não faria diferença se fosse democrata. Eu disse, como patriota, você defende os direitos dos democratas? Ele fez uma pausa, pensou e começou a falar sobre imigrantes e sobre querer se livrar deles. E eu meio que disse, você percebe que, sabe, na compra da Califórnia e lembra do Álamo, quando Utah, Novo México, Arizona e Colorado foram tomados do México, já havia populações vivendo ali? Essas populações étnicas são mexicanas e algumas estão ali há centenas de anos a mais do que a população branca europeia, a população não espanhola ou não mestiça. Isso fica muito confuso porque, por exemplo, neonazistas nos Estados Unidos agora, eu estou conversando com um jovem que é filho de neonazistas. E o pai dele acredita na raça ariana, mas a mãe dele é russa. E então você pensa, bem, se falarmos de raça ariana, os eslavos, e a palavra escravo vem daí, na visão ariana alemã nazista, deveriam ser escravizados. Então a ideia de que, se você tem pele branca, automaticamente é ariano, desde que não seja judeu, simplesmente não é verdadeira. As pessoas se agarram a ideias e as usam para odiar outras pessoas. E acho que vimos isso também nos arquivos Epstein, onde, por exemplo, o príncipe Andrew deixou de ser príncipe. Peter Mandelson teve que deixar o Partido Trabalhista e a Câmara dos Lordes. Nos Estados Unidos, quem tomou alguma atitude depois de ser citado nesses arquivos? A divisão que vemos hoje é entre os muito ricos e poderosos que acumulam centenas de bilhões de dólares. Eu concordo com Bernie Sanders nesse ponto. $1 bilhão já deveria ser mais do que suficiente. Por quê? Você já tem dinheiro suficiente para viver 20 vidas. Por que precisaria de mais? E então passar a manipular o mundo? A ideia de que Elon Musk poderia interromper o uso do Starlink na Ucrânia por 3 dias, permitindo que os russos atacassem e matassem centenas de pessoas. Que um bilionário possa decidir algo assim e ainda escrever para Jeffrey Epstein dizendo que quer ir à festa mais selvagem dele. Esse é o problema. E acho que existem pessoas de bom coração, tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata, e eu gostaria de ver essas pessoas no comando. Fico enojado com o comportamento dos democratas e com a fraqueza que demonstraram. E também com Clinton, há problemas com esse presidente. Precisamos correr riscos, sair da zona de conforto. Eu não estou convencido de que Obama foi um bom homem porque, na minha percepção, ele cometeu crimes de guerra. Ele mentiu ao público sobre como Saddam Hussein foi capturado e não conseguiu fechar Guantánamo, embora tivesse prometido fazer isso em 1 ano. O que significa que 800 pessoas foram mantidas ilegalmente presas e torturadas sem qualquer compensação. Então, acredito que a questão é trazer ética para a política e garantir que o governo seja realmente do povo e para o povo, e não para plutocratas no poder ou para a simples caça de votos. E isso é importante porque, na minha área, vemos crenças absurdas sendo promovidas. Ideias que levam pessoas a serem mortas, espancadas ou colocadas em campos. É um momento muito assustador, mas é isso mesmo. Não é culpa apenas de um governo específico, é um problema mais profundo do próprio sistema político dos Estados Unidos. Democratas e republicanos deveriam assumir a responsabilidade e mudar isso. E veja essa ideia de que existem valores cristãos por trás disso. Eu tenho um amigo que conversa com apoiadores do MAGA e ele diz: eles afirmam que são cristãos e que estão trazendo o nacionalismo cristão. Então ele responde: leiam o Sermão da Montanha e depois leiam de novo, continuem lendo.
E me digam até que ponto qualquer lado do espectro político realmente segue os princípios da religião que dizem professar. Muito bem dito, John, realmente muito bem dito. Obrigado. John, onde as pessoas podem saber mais sobre você e sobre todos os seus livros que agora eu quero comprar? Se a cientologia governasse, o mundo seria bem interessante, mas onde as pessoas podem aprender mais sobre você? Você tem algum lugar onde possam ver sua arte, caso tenham curiosidade? Sim, eu tenho um site antigo chamado jonatech.com e lá há algumas pinturas minhas. Na verdade, estou conseguindo dedicar um tempo para pintar novamente. Reabri meu ateliê no ano passado e é maravilhoso não ter a cabeça cheia de fatos e ideias, mas apenas de cores. My Meu trabalho sobre grupos autoritários está em jonatech.co.uk e também no meu canal no YouTube, que agora tem mais de 600 vídeos. Família e amigos de Jonatech. Então hoje quero divulgar isso. Eu escrevi muitos livros e publiquei cerca de 10. E este aqui é um romance sobrenatural no qual eu trago Jimi Hendrix de volta à vida. Como parte de um grupo de pessoas que acreditam ser reencarnações da tribo perdida canasta dos Cherokee. E eu gostaria de vender mais cópias disso, se puderem. Isso parece incrível. Bom, eu vou comprar uma cópia, pelo menos para mim. Só quero dizer muito obrigada por estar aqui. Nós realmente agradecemos o seu tempo. Foi um prazer fantástico, muito obrigado. Eu ainda tenho muitas outras perguntas para o John que não conseguimos abordar, mas este livro é um mergulho muito profundo em lugares onde ainda vemos a influência desse tipo de liderança baseada no ocultismo, algo que, para mim, é impossível ignorar. Agora, relacionando isso às origens do Partido Nazista. Mas uma das coisas que ele menciona no livro é: qualquer campanha de esterilização que já existiu e que ainda existe no mundo hoje tem origem nesse tipo de pensamento, de que alguém pode decidir quem deve existir e quem não deve, quem pode se reproduzir e quem não pode. Então, ele cita muitos exemplos, ele menciona casos na Índia e também na China. Só em 2011, 10 mil mulheres na China foram esterilizadas à força durante a campanha chamada Punho de Ferro. O governo chinês pretendia esterilizar 80% das 6 milhões de mulheres uigures, e isso se escreve Uijiwe. Depois do encarceramento de 1 milhão de muçulmanos uigures em 2021, uma ginecologista admitiu realizar 80 esterilizações por dia. Então, isso é algo que continua acontecendo. E claro, sempre haverá conflitos entre as pessoas, não quero simplificar demais, mas a ideia de que tantas instituições e até, como o John descreveu, algumas bases do próprio governo nos Estados Unidos foram construídas sobre engano, desinformação e desinformação deliberada. Isso faz a cabeça girar. Como saber o que é verdade? Como saber em quem confiar? Vejo muitas pessoas simplesmente se afastando de qualquer informação porque já não sabem mais no que acreditar. Entre mim e minha mãe, por exemplo, vivemos trocando mensagens sobre vídeos de IA. Ela viu um vídeo de um médico muito famoso, alguém que todo mundo reconheceria, e perguntou: por que ele está falando disso? Parecia golpe. E eu disse: não é golpe, mas também não é ele. Não é o rosto dele nem a voz dele. Então eu entendo por que as pessoas estão se retraindo. Como saber o que é real? Como saber como isso está sendo usado para nos influenciar? Esse é um exemplo pequeno, mas veja quantas pessoas públicas precisam ir à internet dizer: eu não estou promovendo os produtos X, Y ou Z, eu sou uma delas. Você não vende balas de CBD? É complicado quando usam sua imagem para promover algo que simplesmente não é verdade. E a forma como isso está sendo manipulado, claro, existe um incentivo financeiro enorme por trás.
A quantidade de livros na Amazon é absurda. Uma convidada comentou no Instagram: esse livro não é meu, esse também não, e esse outro também não. Eles usam modelos de linguagem para publicar qualquer livro baseado nas ideias daquela pessoa. Então, como saber o que é real? Sabe, uma coisa que eu não perguntei ao John, e fico feliz por não ter perguntado diretamente, mas vou mencionar agora. Com todo respeito pelo trabalho e pelas pesquisas dele, algumas pessoas podem olhar para ele e pensar: talvez você seja obcecado, talvez você esteja preso à ideia de que a cientologia não funcionou para você ou de que eles pegaram seu dinheiro. Afinal, você se inscreveu. Alguém poderia dizer que isso virou uma obsessão, mas ele também é amigo do Steve Hassan, que foi quem nos apresentou a ele. E eles publicam muitos livros acadêmicos e artigos sobre diversos aspectos desse tema. Mas, claro, quando olhamos para os ataques que a Igreja da Cientologia fez contra ele, é assim que eles o retratam. Eles oferecem uma versão diferente da verdade. Jonathan, sou muito grata por termos tido a oportunidade de conversar com o John. Sei que este foi um episódio diferente. Mas conversar com alguém que entende a história do ocultismo e que tenta distinguir magia de ciência foi algo pelo qual sou muito grata. Obrigada a todos por acompanharem essa jornada. Jonathan, para mais conteúdo exclusivo, para onde as pessoas devem ir? Confira a Dra. Mayim Bialik no Substack, abra o aplicativo ou o site, digite Mayim Bialik e você vai nos encontrar. Nos vemos lá e até a próxima do nosso Breakdown para que você nunca precise. A gente se vê na próxima. Mayim Bialik's Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two, and now she's gonna